Muito boa tarde a todas e todos. Eu dava-me a impressão de voltar para trás e dizer assim: é lá, isto é a minha aldeia, é onde eu vivo. O secretário-geral do UGT, como diziam os tipos de Lisboa, para mim, como é que tu, nascido em Lisboa, com as funções que tens em Portugal e no estrangeiro, foste viver para ali? Pois é uma questão de amor, já se falou aqui, eu não sou de Amor de Leiria, mas sou de Lisboa, nasci na Moraria, e nasci na Moraria porque havia lá uma maternidade, porque senão nasceram todos em São Sebastião da Pedreira. E depois fui morar para o bairro mais típico da capital portuguesa, o bairro de Alfama, onde cresci, onde me fiz adolescente, e depois fui morar para Sacavém, porque os meus pais queriam aquilo que hoje muitos jovens não têm, que era ter uma casa em condições e com decência para viver. Sr. Presidente da Câmara, muito boa tarde a todas e todos os que vieram aqui. Fiquei surpreendido com a vossa empatia logo no início, naquela pergunta do Sérgio. Então, quantos é que já vieram figurar aos vinhos? Quase ninguém. Foi ao contrário a pergunta, quem é que não tinha vindo? Quase ninguém. Pois não se esqueçam que isto é uma freguesia do Conselho, encostada à Serra da Lousã. Felizmente não é muito turística, ainda bem, porque senão deixavam lá lixo, estragavam e faziam barulho, mas continuam a ser bem convidados para visitar a nossa terra. Uma freguesia, uma aldeia, esta é a aldeia de Campelo, a minha casa está ali a algures, não vou fazer publicidade, mas queria-vos dizer que quando eu fui para lá viver, éramos ainda 80 pessoas. Quando eu nasci, eram 250. E quando comecei a amar a minha aldeia, desde sempre, são uns 3 ou 4 anos é que nós começamos a gostar, ainda me lembro de 150 pessoas, hoje somos 24. Como 3 são da minha casa, portanto são só 21. Não é uma fatalidade viver numa aldeia destas do interior. Fatalidade foi no dia 17 de junho de 2017, quando dizia o Carlos Fonseca que os incêndios assolaram esta região. Eu, felizmente, naquele dia, estava na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em Geneve, quando a minha mulher me enviou uma fotografia a dizer: olha, o nosso barracão da lenha já foi. Disse: bem, desde que não vão as pessoas, que vá o património. Mas é importante percebermos que no tempo em que eu era miúdo, havia muita gente, era madeireiros, havia os resineiros que tiravam resina, havia gado que comia naturalmente as pastagens, havia agricultores, havia mais pinhal do que eucaliptal, mas a vida evoluiu. A vida evoluiu muito. Eu não quero dizer que tenha evoluído para pior. Evoluiu noutras circunstâncias e o mundo vai se adaptando e nem sempre para melhor. Os jovens do meu tempo também tinham dificuldades na vida, como têm os de hoje, como tiveram sempre os jovens de todas as gerações. Não vale a pena escamotear aquilo que é a verdade do tempo. O tempo vai passando, nós passamos por ele, mas as dificuldades das gerações de hoje são parecidas, análogas àquelas gerações anteriores. E hoje há uma evolução extraordinária na informação, no circuito de informação, no conhecimento. E quando me convidam para falar de política e sociedade, eu não vou falar de política partidária, porque vocês já estão fartos de ouvir falar de campanhas eleitorais. Portanto, isso hoje não é o meu mundo. A política, como dizia o Péricles, muitos anos antes de Cristo, é a mais importante e nobre função social que existe, que é a governação da cidade-estado. É a governação dos cidadãos. E é através da democracia e da participação dos cidadãos que se governa e governa bem. Porque governar é governar para o bem de todos, e não é para alguns, e muito menos para os próprios. Portanto, esta é uma lição importante que nós temos que retirar da vida democrática em sociedade. Os povos humanos são gregários. São como os lobos, como os animais, gostam de viver em conjunto, em família. E, portanto, não se destrinçam uns dos outros. Exceto nos momentos que vivemos hoje, que não aconteceu no passado, em que muitos deixam os seus velhos morrer nos hospitais e não vão buscá-los. E isso é um dos piores exemplos que nós temos de solidariedade humana e intergeracional nos tempos que correm. Mas, enfim, política e sociedade não está tudo mal. Há coisas boas. E uma das mais importantes conquistas que nós hoje temos, ou queremos conquistar, é a intervenção dos mais jovens nas políticas, sobretudo do ambiente. Eu tenho ouvido e visto, não sou muito favorável a grande tipo de intervenções, muito estapafúrdias que sujam e destroem, não é o meu estilo de intervenção. Eu sou dirigente sindical e os dirigentes sindicais têm um princípio. Aliás, há um princípio e há 2 princípios, depende da estrutura sindical que estamos a fazer. A minha é a da negociação, da criação de consenso.
de evitar o conflito, mas não fugir, não voltar as costas ao adversário. E há outros que querem conflito pelo conflito, e pode haver conflito todos os dias nas ruas. Não há problema. O que importa é o conflito. Mas quando algum movimento sindical se deixa apoderar e instrumentalizar por partidos políticos, aí a coisa é diferente. E é pior. Aqueles que estão verdadeiramente interessados a servir a causa dos jovens, da igualdade de género, dos trabalhadores, dos direitos constituídos e criados em acervo de negociação coletiva, que é ela própria uma fonte de direito, esses são sempre maltratados pela sociedade. Pronto, lá foram eles fazer um acordo com os patrões, pronto, lá foram eles criar uma conciliação, pronto, por isso é que esta semana os sindicatos de educação da UGT, ao fim de 20 anos, decidiram pôr um ponto final na disputa de 20 anos de deitar os professores para trás das costas e chegaram a um acordo. Até que, enfim, eu estava em Bruxelas e telefonei ao secretário-geral da Federação de Educação e disse, até que, enfim, que resolvem isto, porque 20 anos a discutirem, então onde é que estão os salários? Onde é que está a recuperação do tempo dos professores? Onde é que está a recuperação do tempo que o Estado usurpou? É essa a função do dirigente sindical. Tentar negociar, tentar chegar a acordo. Esta é a função da política, a função mais nobre. Servir socialmente os cidadãos. Servir sobretudo aqueles que representa. Eu estou em Bruxelas, como sabem, no Comitê Económico e Social Europeu, já há alguns anos. E vou-vos só contar 2 episódios que aconteceram há poucos dias. Fui ao Brasil e fui recebido pelo presidente Lula. Eu tinha um objetivo a ir ao Brasil. Era pedir ao Brasil para evitar a continuação de uma desgraça para o planeta que se chama a desmatação ilegal da floresta da Amazónia. O Brasil tem mais de 50% no seu território da Amazónia. Então estes gajos agora do Comitê Económico e Social é que vêm ao presidente do Brasil estar a discutir a desmatação, ou o desmatamento, como eles chamam. Diz, pois foi. É que chegámos lá no dia 8 de abril e no dia 9 o Lula faz uma reunião no Palácio do Planalto, onde estive presente e a minha delegação, para nos apresentar o compromisso do Brasil até 2030 de combater de forma feroz a desmatação ilegal da floresta da Amazónia. Ou seja, podem continuar a cortar, mas tem que ser aprovada pelo Governo. Tem que estar dentro de determinados parâmetros. E eu, ontem estive a discutir em Bruxelas, um parecer de iniciativa, meu e de mais 2 colegas que convidei, para levar ao plenário em setembro, precisamente, se for aprovado como espero, será levado ao Conselho, à Comissão e ao Parlamento Europeu para aprovação, que é apoiar o Brasil neste esforço, porque o Brasil é o detentor da Amazónia, mas não é o detentor do planeta. E nós não podemos exigir aos outros se não lhes dermos compensações. Portanto, fomos exigir ao Brasil, e o compromisso do Brasil é de avançar com o combate ilegal ao desmatamento, mas também quer que a União Europeia avance para o Tratado do Mercosul, mas que lhes dê compensações financeiras, compensações de logística, administrativas. Esse é o trabalho do Comitê Económico e Social. É um trabalho de sombra? Não. Quem quiser ler o Político, que é o mais influente jornal das redes sociais em Bruxelas, pois que leia. Estão lá os nossos princípios. E ontem, à tarde, estive a discutir, não foi uma proposta minha, mas discuti a matéria, sobre as novas fontes de financiamento direto estrangeiro na União Europeia. Sabem de onde é que vem a massa da África do Sul, da Rússia, da Angola, da Venezuela, ou seja, dos ricos, não é o meu caso, infelizmente. É para apoiar investimentos na área imobiliária. Ora, o nosso país é um dos países da União Europeia que mais posição crítica tem. Quando eu digo crítica, não é de criticar, é uma posição difícil. Estamos num momento crítico da vida de Portugal em que não há oferta para os mais jovens para terem suas casas. Os parlamentares discutem todos os dias, do Bloco de Esquerda à extrema-direita, todos falam de habitação. Quem é que faz alguma coisa? Pois nós ontem estivemos a discutir. Proíbam os vistos gold. E se nos quiserem proibir, controlem-nos. E controlem quem vai investir nos Estados-membros, que retira a habitação a pagar fortunas, para naturalmente aumentarem o preço no mercado, onde é que os nossos jovens têm condições de arrendar ou de comprar. Este é o trabalho do Comitê Económico e Social Europeu. E eu propus que blindassem, que recomendassem aos Estados-membros uma blindagem em relação à matéria dos vistos gold. É a política ao serviço dos cidadãos. É a política ao serviço da sociedade. Para o bem-estar, para a felicidade de todos. Políticas de igualdade de género. A intervenção dos jovens no mercado de trabalho. O Comitê Económico e Social Europeu é um dos 5 corpos europeus. Primeiro, o Conselho, são os líderes. Segundo, a Comissão. Terceiro, o Parlamento Europeu.
quarto, o Comitê das Regiões, onde são os nossos autarcas, e o quinto é o nosso Comitê Económico e Social. É o primeiro comitê, e o primeiro dos 5 órgãos da União Europeia, a convidar jovens para intervirem nos nossos plenários, nas nossas reuniões. Porque eles têm preocupações que são deles, são da sua geração, não são as minhas. As minhas preocupações são diferentes das do meu filho. São diferentes da geração dele. E, portanto, como dizia aqui o nosso amigo Tim, a educação tem que evoluir. E, portanto, está estagnada. Se nós entendemos que temos de tomar decisões em relação ao futuro dos nossos filhos, não os ouvindo e não intuindo quais são as suas principais preocupações, se estamos a lê-las à luz das nossas circunstâncias e na nossa vontade, nada se faz. E é isso, para isso que servem. Já agora vou fazer aqui um apelo. Eu já vi aqui tantos jovens sindicalizem-se. Não tenham medo. Ser sindicalizado não é estar ao serviço de um partido político. Ser sindicalizado num sindicato é defender a si próprio e aos outros. Já na Bíblia, Jacó dizia, a união faz a força. Quebra lá uma espiga de trigo, mas quebrar as 12 já não és capaz, porque elas estão unidas. E ele tinha 12 filhos. E, portanto, a união faz a força dentro dos sindicatos. Se me disserem que há sindicatos que têm outro tipo de objetivos, com certeza que sim. Mas a maior parte dos sindicatos defendem os professores, os enfermeiros, a saúde, os trabalhadores da administração pública, os bancários. Eu continuo a ser dirigente de um sindicato de bancários e não foi nenhum partido político que me permitiu chegar a secretário-geral do UGT. Foram os sindicatos da Central Sindical. E nos sindicatos não há só socialistas nem social-democratas, há tudo. As pessoas votam livremente quem é que querem escolher nas suas lideranças. Como nos partidos políticos são os partidos lá dentro, são os militantes. Aqui não. Aqui todos participam. E, portanto, quando eu cheguei a secretário-geral, não foi favor nenhum que qualquer partido me fez. E também no Comitê Económico e Social foi a minha Central Sindical que me indicou. Naturalmente indicou a quem? Ao Governo, porque o Governo é que tem que fazer a nomeação para o Conselho Europeu. E o Conselho aprovou. Também não ia pôr em causa as indicações dos parceiros sociais. Portanto, viver em sociedade é estarmos ao serviço dos outros. Eu vou repetindo isto. E viver no interior é também estarmos ao serviço dos outros. Este Presidente da Câmara tem aqui à minha frente, ele não se vai levar a mal que eu não lhe vou fazer campanha, até porque ele se vai embora para onde vem. E, portanto, já não precisa de fazer campanha, mas agora faço o que é justo. Tem estado preocupado, inclusivamente, em questões culturais. Então, o TEDx em Figueiró dos Vinhos não é um fator de mobilização, de atratividade, de participação, de discussão, de reflexão, de análise à vida de cada um. Todas as intervenções que me antecederam não são todas ricas de experiências, de vivências diferentes? O que é que vieram aqui os jovens fora de Figueiró dos Vinhos fazer o quê? E os menos jovens? Certamente vieram tentar escutar e ouvir alguma coisa. Eu prefiro que haja debates, até porque os dirigentes sindicais como eu não costumam estar, para já, em passadeiras vermelhas, longe disso. E, em segundo lugar, muito menos redondas. Portanto, aliás, eu, na última vez que fiz um plenário, foi na estação do Metropolitano, do Marquês de Pombal, para 500 pessoas, embora seja um tipo alto, não havia uma secretária, e meteram-me em cima de uma cadeira. Portanto, eu estou habituado a falar, ou em palanques, ou em púlpitos. Olhem, seja como for, é preciso é falar. É preciso é levar a nossa mensagem. E é preciso dizer que a política continua a ser uma arte humana nobre. É preciso sabermos interpretá-la e aplicá-la todos os dias. Tenho ouvido aqui intervenções que também aprendi. Até esta da empatia. Mas não apenas. Esta senhora ganhou aquele concurso, realmente é uma ganhadora nata. Eu só ganho para me dar trabalho e para me dar encargos. E o meu cargo último que me deram no comitê foi o de presidente, imaginem. Presidente do Comitê de Relações União Europeia-América Latina. Isto é uma coisa tão pomposa que eu inicialmente até fiquei assustado com aquilo. E quero dizer aqui ao Carlos Fonseca e a todos que a questão da América Latina era uma questão de menos importância, precisamente por causa da Amazónia, porque o Brasil fala português. E como eu falo várias línguas, também falo bem castelhano, espanhol, desenrasquei-me. Mas a experiência veio daqui em 2017. Veio da gestão florestal dos incêndios. Veio daquilo que disse aqui o Carlos Fonseca, das grandes preocupações que avassalaram o Jorge Abreu durante estes anos todos e que teve a coragem de respeitar, de reagir e de resistir. E de não deixar Figueiró isolado do mapa. E a nossa terra as nossas terras só ficam isoladas quando nós deixarmos de falar nelas. Eu quero dizer-vos, falo muitas vezes em várias línguas em Figueiró dos Vinhos, ninguém sabe o que é. E então a melhor coisa que nós temos que fazer, além do TEDx, é trazer gente de fora para cá. Como vieram estas dezenas de pessoas, ou centenas, que vieram de fora de Figueiró, vieram aqui. No dia 24 de junho, próximo é o dia do Conselho. Eu, nos últimos anos, com o Jorge Abreu, disse, vamos trazer aqui uns ministros. E o cargo de secretário-geral da UGT, não há dúvida que chega a todo lado. E, portanto, trouxe cá uma data de ministros todos os anos. E este ano,
vem o presidente do Conselho Económico e Social Europeu. Vem presidir ao dia do Conselho. Ele ficou surpreendido com o meu convite. E eu fiquei surpreendido por ele ter dito que sim. Portanto, nada melhor do que conjugar as duas vontades. E, portanto, será um dia importante, porque é algo que vai refletir, expandir o nome de Figueiró dos Vinhos para fora daqui, para outras fronteiras, para as vossas de onde vieram, a nível interno, mas também a nível externo. Se não formos nós a ser os verdadeiros intérpretes, difusores da nossa mensagem, da nossa terra, da nossa vida, leiam lá os jornais de Figueiró, da Regeneração, há 70 anos que estão aqui publicados na Biblioteca de Figueiró dos Vinhos. Venha até Figueiró dos Vinhos. Prova a nossa água límpida e os bons ares da região. Era aquilo que se dizia antigamente. Então a malta vinha cá para beber água, a vender cá vinho moranqueiro? Claro que não. Não vinham só para o ar, mas havia muita gente da minha família que em Campelo faziam todos os dias. Calcorreavam até a aldeia do Pralcovo, lá no alto, com garrafões para trazerem água pura e límpida das nascentes. Pois é, e levavam-na para Lisboa. Hoje isso deixou de se fazer, porque daqui a Lisboa também é um saltinho. Mas estar em Bruxelas, estar no Brasil ou no Paraguai, ou estar noutro país qualquer do mundo, é algo que a mim não me inibe. Porque os meus momentos de repouso e de conforto e de acomodação é na minha família. É na minha aldeia. É em família. E um momento importante da minha aldeia é o cemitério. Porque naquele cemitério estão 7 gerações da minha família que me antecedeu. Isso é uma coisa que eu respeito profundamente. E devo dizer-vos, como católico que sou, cada vez que passo, entro ou saio na aldeia, benzo-me sempre quando vou conduzir. Porque é uma forma de respeitar os meus pais, os meus avós, bisavós, trisavós, tetravós, todos os que lá estão. Isto é sociedade. É vivermos de forma gregária numa sociedade pequena, porque a minha freguesia é grande, em termos geográficos, é a maior freguesia do concelho. É maior que o Conselho de Castanheira de Pera. Mas não tem um estabelecimento comercial. Não tem uma escola, porque já teve 4. A missa já só vai de vez em quando é dia de festa, que é uma coisa rara. Porquê? Porque não há pessoas. Sem pessoas não há cultura da floresta. Não há limpezas. Não há alegria. Não há vida. E eu quero dizer-vos que os dias alegres na minha casa e na minha aldeia é quando eu cá estou, porque quando eu cá estou tenho sempre amigos em casa e fazem muito barulho, sobretudo depois das refeições. E, portanto, é isso que vamos certamente continuar a fazer, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, acompanho sempre o Presidente da Câmara, tento, naturalmente, incutir sempre um espírito de diálogo e de conciliação nas discussões da Assembleia Municipal, e lá fora continuarei a zelar pelo meu país e, de uma forma muito particular, pela minha terra. Se nós não conseguirmos, em cada momento, defender aquilo que é nosso, onde estão as nossas raízes, a nossa identidade, a nossa soberania pessoal e aquilo que vem dos nossos antepassados, ou seja, o sangue, então olhamos para a história e o que é que ela nos diz? Valeu a pena viver? É que nós passamos pela vida, não é a vida que passa por nós. E enquanto cá estivermos, não se esqueçam, a família é importante, mas as amizades também. A amizade e a solidariedade são 2 dos valores mais importantes que prezo. E prezo isso todos os dias da minha vida e prezo sempre nas minhas intervenções. Penso sempre na minha terra, no meu país, quando estou lá fora, e faço com orgulho. E já agora queria-vos dizer que agora em São Paulo, para terminar, fui visitar uns primos meus, que emigraram nos anos 50, e o mais velho tem 35 anos, o Fernando. Eu mostrei-lhe esta fotografia, que há bocadinho deu ao Gonçalo, pá, mete a fotografia quando eu estiver a falar. E ele diz-me assim, primo, tanto verde. Disse, rapaz, isso é uma coisa normal. Diz o pai, pois não, mas aqui não é. É que São Paulo tem 70 km de extensão quando começa a descer o avião para o aeroporto. 70! É como daqui, quase a Santarém. E tem 24 milhões de habitantes. Deixem-me lá estar com os 24 de Campelo, que eu continuo a viver bem na vida. A todos vós, muito obrigado e obrigado por terem vindo. Muito obrigado.